raciocínio com relação à religiosidade, com relação a essa passagem pelo Oriente, mas nós precisamos dar uma olhada também aqui na nossa região. Sim, muita coisa nós podemos entender, como é que as sociedades ditas primitivas, né, porque são civilizações diferentes, em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, nós temos uma ética indígena, que nós deveremos também conhecer. Isso é muito importante, porque assim como os Vedas, nós vimos que funciona como uma prática dirigida a uma espiritualidade que faz com que as pessoas se desapeguem dos bens, não só dos bens materiais, mas também dos desejos que possam nos privar dessa liberdade e ficarmos amarrados a essas buscas. Nós temos que ver que também funciona semelhante à ética indígena, né? Onde o indígena ele reconhece essa ética, né? Mas de um ponto de vista transcendental, né? Porque é justamente essa forma de viver é que funda e mantém a sua vida. Quando nós dizemos que os povos indígenas eles possuem uma cultura absolutamente transcendental, é porque os seus fundamentos estão além da natureza física. Por exemplo, os mitos que explicam o nascimento, o surgimento, desde a noite e o dia, onde nós temos o mito da criação da noite, por exemplo, quando tudo era dia, e enquanto tudo era dia, ninguém podia descansar. Então, uma indígena vai em busca dessa resposta, mas através da sua mãe, que é uma cobra grande que vive no fundo no fundo da água, né, do rio. E o seu marido vai lá e faz esse favor, ele vai buscar. Quando a cobra diz, olha, vai lá no fundo, aqui tem uns cocos, leve esses cocos para a minha filha, porque ela vai saber o que fazer. E no meio do caminho ele acaba tendo essa curiosidade. Diante da curiosidade, ele acaba abrindo o coco. E quando o coco se abre, toda a escuridão, ela vaza de dentro desses cocos. Assim como todos os animais que povoam a floresta à noite, os animais de vida noturna. Claro que a filha, ela percebe que alguma coisa aconteceu quando tudo é escuro. Não se pode mais trabalhar, se alimentar, porque a noite tomou conta. Até que ela faz um feitiço, chama a sua mãe e com a ponta do rabo, a mãe, ela corta essa noite ao meio. O que ela vem nos dizer com esse mito, a questão da obediência? Cuidado com as suas curiosidades, porque aquilo que nós libertamos através da nossa curiosidade, simplesmente pela vontade de ver aquilo que está ali oculto, sendo que aquilo que está oculto pertence ao caráter do mistério. E esses mistérios não devem ser adentrados, não podem ser desvendados, porque é isso que fundamenta toda a sua natureza enquanto povo indígena. A forma como os índios se relacionam com a natureza, né, esse é o ponto central de todo esse procedimento. E isso precisa ser levado em consideração, porque é essa forma de relacionamento que fundamenta a compreensão da cultura indígena. Por isso que a natureza divina, ela não faz uma separação entre o ser humano, a natureza e outros animais. Todos convivem, todos se alimentam, todos colaboram para que haja vida. E essa ética indígena, ela consiste num profundo equilíbrio. E uma coisa que nós, enquanto, entre aspas, civilizados, né, ocidentais, não compreendemos na íntegra como funciona esse equilíbrio,
onde ocorrem as necessidades do ser humano, mas levando em consideração o respeito com a natureza, porque eles dependem dessa natureza. E essa natureza, assim como eles dependem dela, ela também é sagrada, porque ela mantém dentro de si os mistérios. Aqui é um vídeo que eu vou deixar depois com vocês, sobre a cultura indígena. Então, que fique marcado que essa celebração da vida, entre danças, entre ritos, né, festas, essas celebrações, elas existem porque existe um reconhecimento dessa transcendência fundadora. Por isso que tudo aquilo que é vivido, que é celebrado junto com a natureza e com seus mistérios. Quem guarda, os guardiões desses mistérios são os mais velhos. Sim, não existe um indígena abandonado. Eles estão sempre na referência como aqueles que viveram os mistérios, que transmitiram essa cultura, e eles guardam para que não se perca, porque são eles os responsáveis por ensinar que o seu modo de vida, ele é passado de geração em geração. E os antigos, os mais velhos, eles detêm esse poder de transpor, de conduzir os mais jovens, de educar, de formar e manter viva essa tradição. Se nós olharmos no ponto de vista cristão, depositum fidei, podemos dizer assim, são eles os depositários, né, da fé, das suas crenças, da sua cultura, da sua forma de viver, e de viver de forma respeitosa diante da natureza e com a natureza.